Bom dia. Nós queremos saudar os nossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Dizer que nesse dia, domingo, nesse horário, estaríamos reunidos na Escola Bíblica Dominical, mas estamos reunidos sim, na mente, no coração, e juntos vamos estar louvando e bendizendo o nosso grande Deus através da sua palavra. Vou estar lendo Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 até o versículo 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Que Deus possa nos abençoar. Pai querido, nós te agradecemos, porque podemos, Senhor Deus, falar do teu amor, falar da tua palavra. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações, e que estejamos prontos, Senhor Deus, a ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando ricamente com a Sua palavra e que a nossa meditação chegue realmente ao trono da graça de Deus neste instante. O texto lido é um texto muito bonito, escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma exortação, e nessa exortação a gente vai meditar por alguns instantes. E eu dei um tema para essa meditação, que é uma vida digna do Evangelho, baseado no texto aí que foi lido nesse momento. Todos nós queremos ter uma vida digna do Evangelho de Cristo, porque nós cremos nesse Evangelho. Mas muitas vezes nós não sabemos como proceder para ter essa vida digna do Evangelho. A exortação de Paulo nesse texto nos faz perguntar o que é uma vida digna do Evangelho. Pelo menos em 3 tópicos bem rápidos, eu acho que nós temos alguma resposta que possa nos ajudar. Primeiramente, uma vida digna do Evangelho é uma vida de paz, uma vida de paz com Deus. Essa paz com Deus tem a ver com a nossa justificação. A nossa justificação é algo que vem da parte de Deus. É o outro lado da nossa salvação, o lado divino da salvação. E a Bíblia diz lá em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz e o equilíbrio, o nosso equilíbrio, depende, a nossa espiritualidade, por assim dizer, depende da nossa convicção se estamos ou não justificados por Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, assim escreveu o apóstolo Paulo. Não basta apenas crer. A fé tem que ser uma fé vivencial. Fé vivencial é quando nós vivemos essa fé no nosso cotidiano.
nós vivemos essa fé no nosso dia a dia. E nesse texto, aí no verso 27, a parte do verso, o apóstolo diz que não basta crer. A fé, eu já vou repetir isso, a fé tem que ser vivencial. Ele diz, ouça acerca de vós, que eu ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntos com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Na luta pela fé, na busca de viver essa paz, nós precisamos estar juntos, em espírito, no mesmo ânimo, combatendo juntamente pela fé. A fé que salva, a fé que preserva a nossa segurança em Cristo Jesus. Outro tópico que eu quero passar aqui é que uma vida digna do Evangelho é uma vida de lutas. Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que eu tenho lutado tanto. Em aconselhamento pastoral, eu ouvi muito isso. Por que, pastor, que isso está acontecendo? Por que eu procuro testemunhar de Jesus e de repente eu não sou tão bem visto com as pessoas? Uma coisa que eu sempre digo, se você é crente fiel em Cristo Jesus, nunca espere que o mundo tenha o melhor conceito de você. Você pode ter uma vida correta, limpa, mas sempre as pessoas estão tentando encontrar algo que não represente tanto a sua fé, algo que venha depor contra o seu testemunho. Mas vamos lá. A luta que nós temos é contra as hostes infernais do maligno e a rejeição que as pessoas têm pelo Evangelho de Cristo. A luta em defesa da fé, dessa fé que foi dada aos santos. Lá na carta de Judas, no versículo 3, a Bíblia diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a lutar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, meus irmãos, a Bíblia não nos poupa. A partir do momento que nós depositamos fé no Senhor, que nós cremos em Cristo, ela nos chama a atenção para o fato dessa luta constante, essa batalha espiritual que é constante na nossa mente. Pastor Olavo Feijó, o meu professor de psicologia lá no seminário, psicologia pastoral, e ele, às vezes, ele dizia assim: desde o momento em que nós nos convertemos a Cristo, que nós abrimos o coração e a mente para que o Espírito Santo nos dirija, a nossa mente tornou-se uma espécie de campo de batalha. Eu gosto de sempre lembrar essa frase do amado professor lá no seminário. Pois bem, mais uma vez, Judas escreveu: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Também, meus irmãos, uma vida digna do Evangelho é uma vida de coragem. Coragem, pastor? Sim, é uma vida de coragem. Coragem para testemunhar em meio a uma sociedade incrédula. Você já percebeu, às vezes está num grupinho de pessoas e de repente você se identifica como crente. Eu sou crente em Jesus, eu tenho a salvação de Cristo no coração. Você já olha pessoas com aquele sorrisinho de deboche no rosto, com aquela
coisinha de que lá vem esse camarada aí, será que esse cara também é pastor? Está querendo ser pastor agora? Então essas coisas acontecem. Por quê? Porque a incredulidade não quer saber de Deus, não quer saber das coisas do Evangelho. E uma vida digna do Evangelho para nós, os crentes, é uma vida de coragem. Coragem para testemunhar a essa gente incrédula, uma sociedade incrédula, que é o meio onde nós vivemos. Na verdade, é uma sociedade sofisticada, mas incrédula e sem salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse texto aí que nós ouvimos, nos versos 27 e 28, ele diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós de salvação. Isto de Deus, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente o crer nele, como também padecer por ele. Padecemos às vezes por Cristo, mas haverá aquele dia, aquela esperança que vai no nosso coração, de um dia tudo isso ser compensado por estarmos na presença de Deus, vivendo e gozando essa salvação que nós temos aqui, e dela nós fazemos questão de testemunhar. Padecer pelo Evangelho é algo que é natural. E a Bíblia diz aí, em 2 Tessalonicenses 1, verso 5, diz assim: é prova clara do juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Quando falamos assim, parece que está colocando coisas negativas, mas não é. É bíblico. E eu faço questão de frisar os versículos bíblicos aqui, para a gente perceber que esse é o plano de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos uma vida digna do Evangelho, vivamos isso, vivenciemos isso no nosso dia a dia, porque nós somos testemunhas de Cristo aqui. Sermeis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto vivemos aqui, temos que ver essa vida digna do Evangelho, com testemunhas de Cristo Jesus. Mas para concluir, acima de tudo, uma vida digna do Evangelho é uma vida de amor em favor da causa de Deus. Nós precisamos amar essa causa. Amar a causa do Evangelho. Amar a causa do Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, creia sempre nesse Evangelho. Pregue esse Evangelho. Viva esse Evangelho. Tenha uma vida digna do Evangelho, para que Cristo seja glorificado através do seu, do meu, do nosso testemunho, enfim. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe a todos e que sejamos pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Amém.